Quais são os principais erros na hora de começar? Fazer um investimento só em estrutura muito grande, né? Então eu preciso de uma super clínica, e a resposta é que não, você não precisa, tá? Não precisa investir muito dinheiro em clínica. Segundo erro é demorar demais. Vou terminar a residência, vou terminar isso, vou terminar aquilo, vou terminar isso, vou terminar aquilo, e fica sempre procrastinando. Pode começar agora, tá? Com custo zero para iniciar, ou pelo menos perto de zero, tá? Terceiro, investir somente em marketing também, né? Não investir em estratégias de encantamento e fidelização, focar só na captação. E quarto, um erro também gigante, assim, que é se credenciar aos convênios. E na live de hoje eu vou falar de forma um pouco mais aprofundada sobre como começar o seu atendimento particular da forma certa. Então vamos lá. Por que então que a gente vai falar sobre começar da forma certa? Muito simples. Porque a cada dia que passa, né, a gente descobre que a gente encontra, né, a gente percebe que os colegas, né, têm uma tendência a começar por o caminho mais difícil. Né? Eles chegam muitas vezes sozinhos à conclusão de que viver de atendimento particular é algo que eles querem, e aí eles vão lá e sem uma orientação adequada e começam a fazer as coisas, muitas vezes seguindo só a intuição. E isso muitas vezes pode custar muito caro, né? E infelizmente em alguns casos pode até frustrar o médico, né? Então não foi só uma vez que a gente já ouviu a seguinte frase: Sidney, eu já tentei, mas não deu certo. Eu já abri consultório e o custo ficou muito alto, os pacientes não chegavam. Vai falar sobre como que você pode aumentar as suas chances, né, de ter sucesso, tá? Porque resultado garantido, ninguém pode te garantir, né? Isso não existe. Quem te garante resultado, quem está te garantindo resultado, aí cuidado, isso é mentira, né? O risco ele existe sempre. Então assim, mas existem formas de você minimizar o risco. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu digo mais, as dicas que eu vou passar para vocês aqui hoje, nessa live, somente nos próximos minutos, eu tenho certeza que elas são dicas valiosíssimas, dicas que valem muito dinheiro. Por quê? Porque com essas dicas você pode evitar erros grandes, você pode ganhar muito tempo. Então fica ligado, porque esse conteúdo de hoje é realmente muito valioso, tá? Eu já expliquei que o motivo desse conteúdo de hoje é aumentar a chance de você ter sucesso, de você ter resultado. Se você aprende, né, a fazer, se você tem acesso a estratégias, né, que você consegue utilizar e ter resultados mais rápidos, por que não utilizar, né? É sobre isso que a gente vai falar. Uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte: o que acontece? Quando a gente fala assim, pessoal, quando eu chego e falo aqui, você pode sim viver de atendimento particular, você pode começar da forma certa. Eu sei que quando eu falo isso, imediatamente aparece um seguinte pensamento: cara, viver de atendimento particular, acho que muita gente ainda não enxerga isso como possível. E é uma das coisas também que eu acho que mais faz com que os colegas procrastinem isso. Procrastine, não estou nem falando como já perguntaram aqui, não estou nem falando de entrar no CVM ou não, no nosso curso pago, não estou nem falando disso. Estou falando de começar mesmo o atendimento particular. Acha que por não acreditar, por não achar que é possível, nem se move, não se move de nenhuma forma. Não vai procurar um local, não vai atrás de uma secretária, não vai atrás de uma agência de marketing ou de começar a fazer marketing. E aí, por não acreditar, não começa. Quando eu estava escrevendo esse roteiro aqui, o que eu pensei? Respondam aí para mim, por favor, no chat. Se eu falasse para vocês, ou alguém chegasse para vocês em 2 anos atrás, 2019, falasse assim: gente, daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano, daqui a 12 meses, o mundo vai estar parado, o mundo vai parar, a gente vai ficar trancado em casa, vai ficar tudo fechado, as ruas vazias, tudo isso por conta de um vírus. Quem aí ia acreditar nisso? Quem ia acreditar? Dificilmente. Se alguém me falasse isso, eu iria rir. Eu ia dizer, teoria da conspiração, né? Isso aí não existe, né? A gente está no século XXI, a gente tem um nível de tecnologia, de ciência, a gente está avançado, não sei o quê. Jamais o mundo vai parar por conta de um simples vírus. E 1 ano depois, todo mundo parou. O mundo parou. E é muito louco isso. Mas vamos trazer um outro exemplo aqui. Se há 15 anos atrás alguém chegasse para você e dissesse assim: sabia que daqui a 15 anos as pessoas vão estar se comunicando através do celular, vendo
uma pessoa que está no norte do Brasil vai falar com uma pessoa que está no sul do Brasil através de uma ligação de telefone e eles vão se ver. Eu duvido que você achasse que isso seria normal, que isso seria possível. Assim como, por exemplo, daqui a um tempo eu imagino que a gente vai estar se comunicando através de hologramas, né? Eu vou estar aqui, vai aparecer uma pessoa aqui do lado e a gente vai conversar. É algo muito distante falando assim, mas é uma questão de tempo para isso estar acontecendo. Assim como hoje a gente usa aqui, eu estou aqui falando, né, com pessoas que estão em várias partes do país, em vários locais ao mesmo tempo, no Facebook, no YouTube, no Instagram, enfim. Então assim, tudo que é real hoje, um dia foi apenas um devaneio de algum louco, de algum insano ou insana, né? Recentemente eu assisti um filme que eu recomendo que vocês assistam também, gostei bastante, que é o do Radioatividade, que conta a história meu nome da cientista, Maria Curie, acho que é isso, Maria Curie, que eu estou aportuguesando aqui. Mas enfim, foi a primeira mulher, caso minha memória não esteja falhando aqui, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Ela descobriu, isso mesmo, Igor, Marie Curie, em francês. E ela descobriu a radioatividade. E no filme é muito louco, assim, porque é perceptível o quanto que ela na época, ela é vista como louca, como uma pessoa diferente, mas só que o que ela tem? Ela tá olhando lá na frente, ela tá tendo uma visão, né? Mas uma das coisas que chama a atenção também na história dela é a coragem de ser diferente, sabe? A coragem de não agradar, a coragem de bater de frente com os chefes lá, a autoconfiança que ela tem nela, no potencial dela. E, obviamente, o trabalho duro, né? Trabalho, não só o trabalho duro, mas com inteligência, né? E aí ela encontra lá o parceiro dela, o marido dela, que também ajuda ela também nesse processo. Enfim, por que eu tô falando disso? Estou falando disso porque, às vezes, o fato da gente não acreditar... Já pensou se essa cientista, para não ficar toda hora falando o nome dela errado, se a cientista não tivesse acreditado nela, se ela tivesse simplesmente baixado a cabeça porque os preceptores dela, os professores falavam que era impossível, jamais a gente não teria o raio-x hoje, a gente não teria a radioterapia, enfim. Então, o primeiro passo é acreditar. Se você não acredita, você já perdeu. Você realmente, aí é triste. Agora, você precisa acreditar. Uma outra analogia sobre isso, eu falei da questão eu tinha uma outra analogia, mas enfim. Então a primeira coisa é acreditar, isso é importante, tá? Porque senão você nem começa. Qual é a forma tradicional? Como é que a maioria começa? Beleza, eu acredito, vou começar. Aí quais são os principais erros na hora de começar? Primeiro, achar que vai ter que investir muita grana. Não precisa investir muita grana. Segundo, achar que os pacientes virão, né, sem você fazer estratégia de marketing. Não fazer marketing. Ou fazer marketing tradicional somente. Só contratar uma agência, ou só ir para a TV, ou só... Também são erros comuns que a gente consegue identificar. Em relação ao primeiro erro, o grande lance é investir muito em estrutura. Muita gente. Recentemente eu fiquei chocado com a história de uma colega que ela falou assim: Sidney, eu investi quase 2 milhões de reais na minha clínica. E aí, os pacientes não vinham, a clínica não estava se pagando, eu tive que começar a dar plantão, aumentar minha carga de plantão para poder manter o consultório aberto, e aí quase cheguei a desistir. Então, por que isso? Porque começou da forma mais difícil, né? Não é que é errada, tá? Não existe forma errada. Começar é importante de qualquer jeito. Mas quando você começa já com custo muito alto, com investimento muito alto, você aumenta o risco, né? Isso é um erro muito, muito comum. Um outro erro muito comum é esperar, no caso aqui da pergunta da Drica, né? Eu preciso primeiro terminar a residência, eu preciso fazer mais uma pós, eu preciso de um mestrado, de um doutorado. Não, gente. Se você tiver um CRM, se você for médico, você pode começar no atendimento particular amanhã, hoje. Você só precisa, de novo, saber a forma certa de começar, as estratégias que funcionam. E começar da forma certa significa começar rápido, começar com baixo custo e começar da forma certa, tá? É sobre isso que eu vou falar. Já entender o que é a forma errada e não começar da forma errada, nossa, você já vai estar na frente de muita gente. Sidney, eu já comecei de forma errada. E agora? Meu colega, minha colega, você já está agora com a cenoura atrás, você não está com a cenoura na frente, você está com a cenoura atrás. Agora, mais um motivo para você correr atrás do prejuízo, mais um motivo para você correr atrás de aprender estratégia de marketing, de captação de encantamento e de fidelização.
Tá? Não adianta só correr atrás de captação. Eu preciso só de pacientes novos. Não, você precisa também que esses pacientes novos sejam encantados e fidelizados, porque senão você vai estar enxugando gelo, vai estar jogando dinheiro no lixo. Seu investimento está indo pelo ralo. Tá? É muito melhor e mais barato e mais efetivo definir estratégias e principalmente aplicar estratégias de encantamento e fidelização do que de captação. Captação é sempre mais caro e sempre mais trabalhoso. Quem já comprou de você uma vez, quem já passou pelo seu tratamento uma vez, é muito mais fácil você se comunicar com ele, com ela, né, com essa pessoa, e ela retornar, né, e ela, enfim, e você fazer uma segunda venda para a mesma pessoa, tá? Então definir essas estratégias, tá? De forma certa, o pulo do gato. Então vamos lá. Só resumindo aqui então, quais são os principais erros na hora de começar? Fazer um investimento só em estrutura muito grande, né? Então eu preciso de uma super clínica, e a resposta é que não, você não precisa, tá? Não precisa investir muito dinheiro em clínica. Segundo erro é demorar demais. Vou terminar a residência, vou terminar isso, vou terminar aquilo, vou terminar isso, vou terminar aquilo, e fica sempre procrastinando. Pode começar agora, tá? Com custo zero para iniciar, ou pelo menos perto de zero. Tá? Terceiro, investir somente em marketing também, né? Não investir em estratégias de encantamento e fidelização, focar só na captação. E quarto, um erro também gigante, assim, que é se credenciar aos convênios. Sidney, eu já sou credenciado aos convênios. Tá tudo bem. Ou então, Sidney, eu vou me credenciar porque para mim vale a pena, porque a consulta ali é barata, é muito abaixo do que realmente vale, mas depois tem um procedimento. Eu agrego um exame ali que o paciente precisa, e aí eu consigo ter um retorno por hora trabalhado que está dentro da... Beleza. Agora, se esse não fosse o caso, se você está simplesmente trocando seu tempo pelo valor que o convênio te passa, isso é um grande erro, tá? Isso é um grande erro. É muito melhor você se manter em algum vínculo, um plantão, ou emprego público, qualquer outro vínculo que não seja plano de saúde, começar o seu atendimento só particular, do que fazer todo o investimento, abrir consultório, não sei o que, e entupir, né, o seu consultório de paciente em plano. Por quê? O problema é o paciente? Não. O problema não é o paciente. O problema é que quando você atende por plano, você vai ter que atender mais, vai atender volume, e aí perde a qualidade no atendimento, e aí suas estratégias de encantamento e fidelização vão por água abaixo, tá? Então, é por isso que começar já se credenciando a plano é uma furada, é uma roubada, a menos que você esteja nessas questões que eu falei. Eu vou ter um procedimento, eu vou ter um exame, e aí no final das contas, meu retorno por hora trabalhado vai ser bacana, mesmo atendendo o plano. Aí é outra coisa, aí são exceções, né? Mas a regra é que, infelizmente, principalmente para quem é clínico, né, quando se coloca, né, na ponta do lápis, é uma grande furada. Tá, beleza. Então, já falei da forma errada, né, dos principais erros na hora de começar. Beleza, Sidney. Então, como é que eu começo da forma certa? Hoje, para você começar a atender particular, basicamente, o que você precisa é só querer começar. Só querer começar. Por quê? Porque hoje você não precisa necessariamente de uma sala, por exemplo. Você não precisa de todo um investimento em imóveis, né, e uma equipe grande. Você não precisa investir muito dinheiro em propaganda e publicidade, TV, outdoor, nada disso. O mundo mudou radicalmente. Essa pandemia é horrível, é uma crise humanitária, de saúde pública, econômica, é tudo de ruim. Só que todas as crises, elas também trazem oportunidades. Se você começar a olhar para as crises e buscar alguma oportunidade, você vai ver. A medicina, o exercício da medicina mudou para sempre. Então a gente tem tecnologias, a gente tem a necessidade muito grande das pessoas que estão presas em suas casas. Então, ao invés de você hoje... o modelo médico, até então, era: os pacientes adoecem e vão atrás de um médico, certo? Agora, você tem a possibilidade de fazer diferente. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo ir atrás de médico. As pessoas estão com medo em casa. Então, se você oferece um serviço onde você pode ir ao encontro dessas pessoas, nas casas delas, você está resolvendo um problema gigante nesse momento que a gente está vivendo, tá? Então, de que eu estou falando? Eu estou falando da telemedicina, do atendimento domiciliar, eu estou falando do atendimento hospitalar. Nessas três modalidades aqui, você não precisa investir R$1 em estrutura, tá? Você não precisa pagar aluguel, você não precisa comprar uma sala, você não precisa investir em imóveis.
Sabe aqueles 2 milhões que eu falei que a colega investiu? Você não precisa começar assim. E lembra, eu estou falando de começar. Eu não estou falando de você se manter nisso para sempre. Se você quiser, são modelos de negócio maravilhosos. A gente tem alunos que, por exemplo, tem um aluno nosso que tem uma empresa de serviço domiciliar só de pediatras em São Paulo. Eles só atendem pediatria e é domicílio. Eles vão na casa dos pacientes. Olha que legal. E o modelo de negócio deles é assim. O modelo de atendimento é assim. E eles vão crescer assim, estão crescendo assim, tá? Tem outros alunos nossos que estão vivendo, né, só de telemedicina, entendeu? Então, basicamente o que você precisa é o quê? Um prontuário eletrônico, assinatura digital, um computador, né, um quarto, um ring light e internet. É isso que você precisa, entendeu? E eu já falei, né, prontuário eletrônico, é isso. E você tem o seu modelo de atendimento particular para começar, tá? Para começar. Por isso que eu falo que você pode e deve sonhar grande. Então, assim, eu acho que todo médico, eu acho que é uma possibilidade para todo médico, para toda médica, de ter o seu cantinho, né? De ter o seu consultório, a sua clínica própria, né? Uma sala, um consultório bonito que você organiza, que você modula do seu jeito, né? Que você, enfim, bota a sua personalidade, né? O seu jeito em todos os cantinhos. Eu acho que essa deveria ser uma meta, né? Para todo médico que quer, né? Que ama fazer isso. Mas para começar, você não precisa disso. Para começar, você só precisa, isso que eu estou falando. Primeiro, querer. Na verdade, antes disso, acreditar. Segundo, querer. Quando você acredita e quer, aí você vai buscar as ferramentas. Você pode começar com atendimento domiciliar, você pode começar oferecendo telemedicina, atendimento domiciliar, atendimento hospitalar, tá? E pode, do ponto de vista de estrutura, para atender presencialmente, você pode sublocar um local, você pode atender por porcentagem, entendeu? Você pode começar com um investimento baixíssimo do ponto de vista estrutural. Quais são o que é algo inegociável, seguindo o nosso método? Lembrando que não tem certo, não tem errado, não tem verdade absoluta. Isso é o que a gente tem testado através dos nossos alunos, né, e que tem dado resultado para eles. Qual é o investimento obrigatório inicial? Que não necessariamente não é a clínica, não é a estrutura. Investimento obrigatório inicial, uma boa secretária. O que é uma boa secretária ou secretário, né? Porque tem os homens também que atuam. Mas uma pessoa ali para ser o seu braço direito, para receber as demandas que estão vindo do seu marketing, né, das estratégias de marketing, converter essas pessoas em agendamentos de consulta. Além disso, algo que quase ninguém faz, a partir do momento que as pessoas saem da consulta, saem do seu consultório, fazer um acompanhamento dessas pessoas através de um pós-consulta, de uma estruturação de pós-consulta. Quem é que faz isso? Uma boa secretária, treinada, né, com fluxos de atendimento de pré-consulta e de pós-consulta bem estruturados. Isso pouquíssimas pessoas fazem. E por isso que esse é um investimento que vale muito a pena. Muitas vezes uma boa consulta, né, ser cordial, ali, atender bem o paciente, né, muita gente faz. Agora, quantas pessoas têm uma secretária top de linha? Quantas pessoas que quando o paciente liga, quando o paciente manda uma mensagem, ele é surpreendido? São poucos. São poucas pessoas. E eu falo isso até baseado também em pesquisas nossas, né? A gente fez recentemente uma série de clientes ocultos, né? O que é cliente oculto? Eu e a minha equipe, a gente entrou em contato com várias secretárias, com várias clínicas de alunos nossos. E assim, quando eu falo alunos nossos, são alunos que estão tendo resultados incríveis. São alunos que vocês conhecem aqui, que vêm, que fazem live com a gente, mas que mesmo eles estavam com esse ponto cego. De ter ali uma secretária que estava precisando de ajustes, né? Sim, Drica, sim, faz parte do curso, tá? Faz parte do curso, esse treinamento secretário. Inclusive, a gente viu também a necessidade de incluir uma parte de recrutamento, porque na nossa visão é muito mais importante recrutar do que treinar. Por quê? Se você tem uma pessoa que você, por exemplo, a pessoa que é mau caráter, né, para ser bem didático aqui, uma pessoa que você vai ter dificuldade de treinar, você vai ter dificuldade
de fazer com que ela se torne uma pessoa de bom caráter. Isso é muito difícil, é muito mais difícil. Não é que é impossível, mas é difícil. O processo de recrutamento ele é fundamental para você ter um filtro ali, para só passar por esse filtro pessoas que tenham um bom caráter. E aí a gente também, uma das coisas que a gente tem incorporado ao nosso curso, né, ao nosso treinamento. Então, ter essa secretária é talvez o primeiro e mais importante investimento que você pode fazer. Sidney, eu atendo em clínicas de terceiros, eu não tenho espaço para minha secretária vir comigo, né, para atender lá onde eu tô na clínica de terceiros. Já tenho as secretárias lá. O que a gente tem recomendado? Que a gente recomendou mais cedo na consultoria que eu fiz com o Igor. Recrutar uma secretária e deixar ela home office. Deixar ela home office para ela fazer exatamente esse pré-consulta e esse pós-consulta, que é o que vai diferenciar você dos outros, tá? Tem sempre essa pergunta, Sidney, por que alguém pagaria uma consulta comigo se a pessoa pode ir no plano, se ela pode ir no SUS, se ela pode ir não sei aonde? A resposta é, você precisa fazer o que os outros não fazem, né? Principalmente do ponto de vista de atendimento, gerar valor para o paciente através do atendimento. Pesquisas, pessoal, sobre avaliando a satisfação dos pacientes demonstraram que o atendimento prestado pelas empresas era a principal causa de insatisfação dos clientes. Não era a estrutura, não era o preço, não era enfim, não era nada disso, era a forma como o cliente era atendido. Então, no início, começar da forma certa significa focar no atendimento. O que é focar no atendimento? Para estruturar um atendimento, mesmo que seja por telemedicina, mesmo que seja em domicílio, mesmo que seja hospitalar, não importa, que esse atendimento gere encantamento. O que é encantamento? Encantamento é superar as expectativas do seu paciente, do seu cliente. Então, um investimento obrigatório, né, que a gente tem cada vez mais recomendado com muita tranquilidade, baseado não só em achismos, mas em resultados do campo de batalha, e não só resultados nossos, mas de alunos nossos, é investimento no recrutamento, no treinamento e no feedback de uma boa secretária, tá? Então, começar da forma certa significa começar por aí, tá? Outra coisa, quando a gente fala de atendimento, no caso da empresa consultório médico, que pode ser inclusive online, pode ser em domicílio, qual é o principal foco do atendimento? Qual é o principal foco de encantamento ou de desencantamento do paciente? A gente falou da secretária, mas não é a secretária o principal foco de encantamento e desencantamento. É a sua consulta. É a sua consulta. Então, assim, quando você está... Aí eu volto para um dos erros, né? Quando você está no atendimento por volume de convênio, o que acaba que você faz na sua consulta? Você faz uma consulta mais rápida, você faz uma consulta sem qualidade, né? Sem gerar valor para o paciente, sem escutar, sem ouvir. Enfim, tem uma série de passos, né, que a gente recomenda, que a gente ensina. Inclusive estão lá nos 170 conteúdos lá no YouTube, lá no nosso podcast. É só você depois procurar lá. Tem vários conteúdos sobre consulta, sobre técnicas de consulta, né? Quando você, mesmo numa consulta por telemedicina, mesmo numa consulta em domicílio, mesmo numa consulta hospitalar, quando você faz esse atendimento, esse relacionamento que gera esse encantamento, que supera as expectativas do seu paciente. E aí, para quem não viu a live da Irlena ontem, eu recomendo demais que você veja. Principalmente para quem chegou agora, né? Para quem está chegando agora, todo dia está chegando 50, 100 pessoas no perfil. Quem está chegando agora, recomendo que você vá lá assistir a live da Irlena. E tem um momento da live que ela fala assim, ela fala sobre essa questão do encantamento. Ela fala, Sidney, como é que eu iria encantar os meus pacientes, né? Atendê-los da melhor forma, se eu tinha que atender muitos pacientes. Não tinha como. Eu ficava numa sinuca de bico ali, né? Eu ficava numa encruzilhada. Ou eu atendia bem, né? E depois gerava uma bola de neve dos pacientes reclamando depois, né? Porque tinham muitos. Ou eu atendia pouco e não tinha retorno nenhum e pagava para trabalhar. Então é complicado. Por isso que você, para quem pode, para quem ainda está nesse momento de não ter sido credenciado aos planos, não se credencia, busca outras formas de renda, vai dar plantão, vê outro vínculo, vê outra coisa, mas não associa, não dá esse tiro no pé, porque quando você faz todo o investimento em secretária, em marketing, enfim, em cursos, para você melhorar o seu atendimento, e aí você se credencia aos planos, o que você faz? Você está dando um tiro no pé. Por quê?
Porque você vai estar se expondo, você vai ter que estar atendendo rápido. E qual é a imagem, qual é o posicionamento que você cria na cabeça das pessoas quando você atende elas mal? É o médico que atende rápido. Ixi, eu não vou lá no doutor, eu não vou lá na doutora Ana Carolina não, porque ela atende muito rápido. E eu queria tanto conversar com ela, eu queria tanto falar de umas coisas que eu tô sentindo, mas aí ela só passou um remédio para meu problema de pele. Ela não teve tempo para me ouvir, para a coisa que eu queria falar sobre ela. Então você cria um posicionamento, uma imagem, você fica conhecido como um médico que atende rápido, entendeu? E isso é horrível. É horrível para você, é horrível para o paciente, né? Porque não só do ponto de vista da sua imagem, mas eu acho que é uma das coisas que tem mais ficado claro também. Assim, chega um momento que gera essa aflição, né? Esse sofrimento crônico na vida dos médicos, que é, beleza, eu tô tendo faturamento, eu tô vendo bem, mas eu não tenho mais satisfação com a minha profissão. E isso é triste, né? Não se credencia aos planos. Se você pode, não se credencia. Se você já é credenciado, aí você tem que buscar a forma de fazer essa transição, tá? Isso que eu quero deixar claro. Por que alguém vai pagar uma consulta com você, particular, se na hora de você atender essa pessoa, você atende ela rápido? Sem encantar, sem gerar conexão, sem ter tempo para ouvir, sem ter tempo para explicar, sem ter tempo para envolver ela no tratamento, né? Sem demonstrar empatia, porque você não está tendo empatia nem com você, você não está tendo dó nem de você, porque quem trabalha dessa forma acaba que não come, acaba que não vai ao banheiro, acaba que... Então, como é que você vai... É muito louco isso, né? E eu posso falar isso de boa porque tô falando para médico aqui, né? As pessoas exigem, né? O médico ele tem que demonstrar empatia, o médico tem que demonstrar compaixão, não sei o que. Mas pouca gente sabe, a gente só dá o que a gente tem. Como é que o médico vai dar alguma coisa para os outros se ele não tá dando nem para ele? Como é que você vai conseguir demonstrar empatia com alguém se você não tá tendo nem para você? Então é muito louco isso. Então assim, ó, se você puder, não se credenciar aos planos. Começa mesmo que seja devagar. Eu dou plantão todo dia, de segunda a sexta. Beleza, segunda a segunda. Tem como tirar um dia em vez de dar 7 plantões por semana, dar só 6 e um dia você separar para o consultório? E começa com esse dia. Vai lá plantão os outros 6, mas separa um dia para começar. Entendeu? Nem que seja para você ir para lá para estudar, para fazer seus vídeos, para fazer o seu marketing, para organizar seu site, para organizar os seus POPs, né, os procedimentos operacionais padrão, para treinar sua secretária, para assistir as aulas do CVM, para assistir as lives do CVM, para ouvir os podcasts, para fazer gestão, para fazer o planejamento financeiro, para fazer o planejamento estratégico, né, para definir metas. Quanto que eu quero ter de Prolabore em 1 ano? Quanto que eu quero ter de Prolabore em 5 anos? Quanto que eu quero ter de Prolabore em 10 anos? Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Tudo isso, gente, é um tempo valioso demais que a gente tem que separar pra gente fazer. Eu lembro que eu fiz isso em 2018, se eu não me engano. Foi uma das primeiras vezes que eu sentei e fiz esse planejamento. Quanto que eu quero ter de renda mensal pra mim, né? Que a gente chama de Prolabore. Você trabalha no consultório, mas você tem que separar o que é da empresa e o que é seu. E o que é seu é o Prolabore, né? Que é o seu salário, que a sua empresa paga pra você. Lá em 2018 eu defini quanto que eu queria. E aí na época, vou abrir aqui pra vocês aqui. A gente está num momento de intimidade aqui, eu vou abrir para vocês. Mas antes, deixa eu fazer um suspense aqui, deixa eu ler a pergunta da Carolina aqui, da Ana Carolina. É preciso mudar a nossa visão também. Tenho colegas que falam para mim que não tem paciência para ficar ouvindo o paciente, relata que não é psicólogo e tal. É isso. Mas é uma questão de escolha dele, né? É uma questão de escolha. Se ele acha que o papel dele é apenas focar na doença, né? Ele tá cada vez mais, né? Ele tá correndo o risco de cada vez mais ficar fora do mercado, de cada vez mais ficar preso ao círculo vicioso, né? Ou vai ficar dando plantão, ou vai ficar atendendo só plano, vai ficar nesse círculo vicioso de insatisfação e tudo mais. Porque os pacientes, né, Ana Carolina, os pacientes cada vez mais eles querem mais do que somente o conhecimento técnico do médico, né? Os pacientes querem o quê? Eles querem isso que eu acabei de falar, eles querem compaixão, eles querem carinho, eles querem esperança. A gente precisa buscar outras habilidades. Tocar uma alma humana não é algo específico do psicólogo, pelo amor de Deus. Isso é específico de outro ser humano. Se a sua mulher chora, se o seu marido chora, se está sofrendo, se está triste, você como cônjuge, você não precisa ser psicólogo para pegar essa pessoa e abraçar. É óbvio que a gente não vai fazer isso no consultório, não estou falando para você ficar abraçando seus pacientes, mas de ser apoio, sabe? De entender que é um outro ser humano, é uma outra alma humana ali que está pedindo ajuda. Então, agora, eu entendo
Quando você está no círculo vicioso, atendendo o paciente como se fosse um número, não vendo o paciente como um ser humano, aí isso se torna irrelevante para a pessoa, né? Em 2018, eu sentei para fazer esse planejamento. Eu sentei para fazer esse planejamento de quanto que eu queria estar tendo de renda, né, mensal em tantos anos, né? Se eu não me engano, na época eu tinha botado em 5 anos. Então, 2018, faltam 2 anos só. E na época, o número que para mim fazia sentido, que eu ainda não mudei esse número, é um prolabore, uma receita de 50 mil reais por mês. Quando a gente faz essa meta, quando a gente coloca isso no papel, quando a gente escreve isso, é muito poderoso. Porque você olha para o lado e pensa, caramba, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou estar tirando um prolabore, né, uma remuneração mensal de 50 mil reais, e aí você olha o caminho que você está seguindo. Por esse caminho, será que eu vou conseguir? Dando plantão, acho difícil, né? Eu vou ter que trabalhar fazer 70 plantões de 24 horas. Não vou poder dormir, não vou fazer mais nada. No caminho do que eu estava indo, por exemplo, do serviço público, também não ia dar. Então, a partir do momento que você senta e bota isso, você começa a buscar soluções para esse problema, para essa meta. E aí parece que as coisas o universo vai conspirando. E aí você começa a encontrar pessoas, e aí o Instagram e o Facebook começam a mostrar para você anúncios daquilo que você está pedindo para o universo. O que você está pedindo para o universo? Na maioria das vezes o médico não tem nem tempo de pedir nada para o universo, para Deus, porque ele está trabalhando que nem um condenado. Ele só trabalha e nem pede. Né? Às vezes o que pede é plantão, aí já fica lá no celular com a mensagem pronta. Eu pego, né, esperando no grupo, esperando o pessoal passar a plantão. Passa plantão dobrado, aí ele bota lá, eu pego. É a única coisa que pede. Aí tudo que você pede, né, tem até uma frase que é muito poderosa, que ela fala assim, ó, cuidado com aquilo que você pede, porque provavelmente você vai ser atendido. E eu vou dizer pra vocês, isso é verdade. Então assim, eu tava falando da importância de você se organizar, de você separar na sua agenda, não importa onde você tá. Eu sou servidor público, eu dou plantão, eu só atendo plano, não importa. Você pode sim organizar sua vida, seu tempo, suas finanças, né, sua organização familiar para começar, nem que seja meio turno por semana. Eu vou tirar meio turno por semana para estudar e para aplicar o que eu preciso de marketing, de gestão, de vendas, de comunicação, enfim, de finanças, de tudo, para poder começar. E aí você começa. E depois que você começa, parece que o universo começa a conspirar. Plantão você só pode fazer até 14 por semana, mais que isso desafia as leis da física. Boa, Gui. Foi por isso que eu falei, né? Tem que fazer 70 plantões de 24 horas. Impossível, né, gente? Impossível. E quando você atende por plano, também é outra coisa. Você tem um teto. Você não dá para atender, né? Para eu faturar 50 mil por mês, eu vou ter que atender 100 pacientes por dia. Não dá. É humanamente impossível. Se você está no serviço público, você também tem o teto, né? Teto do serviço público. Então não dá para ganhar 50 mil. O teto não é 50 mil. O teto é 36, se eu não me engano. Aí você começa a buscar outras formas, outras saídas, entende? Mas se você não botar isso na ponta do lápis, se você não definir suas metas, você não começa. Reiterando aqui, para começar do jeito certo, a gente falou de começar não investindo inicialmente muito dinheiro em estrutura, começa investindo pouco, sublocando, alugando horário, coworking, clínica de terceiro, deixando porcentagem, enfim. E aí associado a isso, telemedicina, atendimento domiciliar, atendimento hospitalar, tá? Nesse momento isso é valiosíssimo. Você pode começar e ter um faturamento muito relevante, porque você vai ter muitas pessoas para ajudar com esses 3 tipos de modalidades. Só atendimento de telemedicina, atendimento domiciliar e atendimento hospitalar, tá? E aí a gente falou da secretária, que é um investimento inegociável que a gente recomenda que você comece, né, recrutar e treinar uma boa secretária, mesmo que seja home office. Falamos também para você não se credenciar aos planos de saúde, para você começar pequeno, para você começar ali mesmo que seja com meio turno por semana, organizar sua agenda, organizar seu tempo. Organizar o seu tempo, Perdão pela amora aí, minha cachorrinha, não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas enfim, organize seu tempo, começa com meio turno, e aí com o tempo, quando os pacientes forem chegando, você for atraindo, for encantando e fidelizando, aí você vai aumentando os turnos. Vai aumentando os turnos, depois você pode ir migrando para um lugar que seja seu. E aí eu falei da necessidade de você fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Quanto que eu quero, quanto que eu preciso faturar agora?
daqui a tantos meses, ou daqui a um ano, curto prazo, daqui a 5 anos, médio prazo, daqui a 10 anos, né, longo prazo, em quanto tempo eu quero estar faturando isso, quanto tempo eu quero estar vivendo só do consultório, se esse for o seu objetivo, em quanto tempo eu quero estar quanto eu quero estar num lugar que seja meu, que eu seja dono. E aí bota isso na ponta do lápis, bota no papel, porque isso começa a te mover. Isso começa, quando você tem uma meta, você transforma um sonho em objetivo. Lá em 2018, quando eu botei na ponta do lápis 50 mil por mês, era só um sonho. Na cabeça era um sonho, quando eu botei no papel virou uma meta. E aí eu tô trabalhando e evoluindo para conquistar isso. Tô no caminho, tá? Tô no caminho. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. E lembrando que esse faturamento ele é mera consequência do número de pessoas que você ajuda, do número de clientes que você ajuda de fato, realmente, que você transforma, né, a vida deles. E aí uma outra coisa também, que aí a gente vai para o que vocês adoram, né? Sidney, e o marketing? Como é que a gente faz para trazer novos pacientes e tal? Como é que eu faço? Eu começo contratando uma agência ou eu mesmo faço? E a resposta disso, para começar, o ideal é que você primeiro aprenda, né, as estratégias. Não adianta nada você contratar uma agência de marketing, por melhor que ela seja, se você não sabe se eles estão fazendo a coisa certa ou errada. O nome disso é delargar. Né? É você contratar alguém e dizer, faz aí. Né? E aí você fica lá no marketing de esperança, esperando no consultório os pacientes chegarem. A gente recomenda que, independente de contratar ou não a agência, você aprenda as estratégias. Então, por que tem que fazer vídeo? Mas por que tem que fazer vídeo? Mas tem que ir pro Google. Por que tem que ir pro Google? Mas tem que impulsionar os conteúdos no Instagram e no Facebook. Por que tem que impulsionar? Existe uma forma certa? Existe uma forma mais efetiva, uma menos efetiva? Nada disso a gente sabe, né? Até chegar... Eu imagino que a maioria que chega aqui não sabe. Porque ninguém ensinou isso pra gente. Isso é uma outra coisa, não faz parte da formação do médico. Então, a recomendação é que antes de sair investindo, né, você aprenda. Porque vê se faz sentido para vocês. Vê se faz sentido. Adianta chegar um paciente na sua frente e você, sem saber o que ele tem, prescrever um medicamento? Adianta isso, pessoal? O paciente chega... E aí você olha para ele, quer saber? Vou prescrever um corticoide aqui para ele. Vou prescrever aqui um antibiótico. Vou prescrever aqui um antiviral. Como assim? Você só vai prescrever algo de forma mais assertiva para realmente ajudar o paciente quando você entender esse paciente, quando você descobrir, né, como fazer isso. O que ele tem, o que pode ter causado isso, para evitar também, porque, olha só, de que adianta você prescrever um medicamento que é proveniente, que foi uma doença ali que foi causada por um comportamento errado e você não recomendar a prevenção daquele comportamento. Sei lá, o que veio na minha mente agora aqui foi, a larva migrans. Então, chega lá um paciente com um bichinho geográfico lá, e aí você olha, bate o olho, 2 minutos você olha, isso é larva migrans, tá aqui. Ivermectina. Já vou entrar na polêmica não. Aí prescreve lá a ivermectina. Adianta não explicar da importância de evitar os comportamentos que levaram a pessoa a adquirir a larva migrans? Então, por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esse exemplo? Estou dando esse exemplo porque para você saber onde está dando certo, onde está dando errado no marketing, você precisa minimamente conhecer essas estratégias. Saber o que é funil de vendas, saber o que é lead, o que é um público interno, um público externo, um lead quente, um lead frio, entender minimamente, né, essas estratégias é o primeiro passo, que é mais barato, mais efetivo, né, e mais seguro para você começar. Existem alguns casos que a recomendação é que você faça os dois de forma paralela. Você aprende, mas não fica perdendo muito tempo. Aprende sobre marketing, aprende as estratégias para você ficar ali de igual a igual com uma pessoa que você for contratar, mas não posterga muito tempo a contratação de alguém. Por quê? Porque ele não tem muito tempo para perder, digamos assim, aprendendo as estratégias e depois botando em prática, e tem uma curva de aprendizado. A curva de aprendizado ela não é assim, pessoal. A curva de aprendizado ela é assim, ó. Ela cai primeiro, aí depois ela sobe. Aprende, tá? Mas se você puder, se couber no seu orçamento, né,
começa também contratando uma pessoa para te ajudar a impulsionar os seus conteúdos, porque isso, principalmente do ponto de vista de Google, né, a estratégia de Google, pessoal, é a estratégia que quando você aparece no ranking, nos primeiros sites lá, nos anúncios, você vai aparecer para as pessoas que estão procurando você. São pessoas que estão, no caso do Igor, que é psiquiatra, são pessoas que estão sofrendo com algum transtorno mental ou algum familiar que está procurando para algum outro familiar. E tá lá, e bota lá, tratamento de depressão em Brasília. Isso tem que estar no site, tem que ser as palavras que... e aí os anúncios funcionam assim. A pessoa que vai ajudar o Igor, ou mesmo o Igor, se ele quiser aprender, ele vai botar essa pergunta de pesquisa para quando alguém perguntar isso no Google, apareça o site dele. E aí a mágica acontece. Aí aparece o site dele, e aí eu recomendei para ele juntar, né, o presencial com o digital, que é pedir para os pacientes dele avaliar o Google Meu Negócio, que é o site gratuito do Google, né, para que apareça também lá, que depois dos anúncios, a primeira coisa que aparece é o Google Meu Negócio. E aí a pessoa vai entrar e vai ver, inclusive, que o quê? Que tem um monte de pessoas que estão avaliando bem o Dr. Igor. E aí isso é um gatilho mental que a gente chama de prova social. E aí ela vai fazer ela ligar, vai fazer ela agendar a consulta, né, e procurar o Dr. Igor. Então, o Google é uma estratégia de retorno mais rápido. A estratégia de Instagram, Facebook e YouTube é uma estratégia de construção de autoridade, é mais médio e longo prazo. Pode funcionar para o curto prazo? Pode. Uma pessoa pode ver uma live sua, um conteúdo seu, ficar interessado, se você fizer um bom conteúdo e querer agendar uma consulta? Pode. Mas o objetivo da estratégia de Instagram, Facebook e YouTube não é necessariamente converter em consultas, por exemplo, para a mesma semana, para o mesmo mês. Isso é mais a estratégia de Google. Agora, existem estratégias dentro do YouTube, do Facebook e do Instagram, que também é possível você fazer um anúncio diferente para converter também em consultas. Mas a grande sacada é que, quando você aprende essas estratégias, você foca em construção de autoridade. Tá? Vou dar um exemplo, vou fazer uma analogia. Imagina que você é um cantor. O cantor, para ele, eu vou falar da minha experiência, tá? Que sou extremamente leigo na carreira de cantores. Mas o que eu imagino? Os cantores, eles têm essas duas estratégias. Tem a estratégia de construção de autoridade, que é, por exemplo, fazer músicas e postar nas redes sociais. Hoje, né? Postando nas redes sociais. Tá? Então é uma estratégia de construção de autoridade. Fazer ali o que está dentro do controle deles para as pessoas conhecerem. Agora, tem estratégias que são de conversão imediatas. Por exemplo, um cantor que consegue ter uma música, que consegue, por exemplo, comprar um espaço na rádio ou comprar um espaço na TV, ele é uma estratégia de conversão. As pessoas vão ver ele lá, né, e isso vai também, obviamente, ativar a autoridade, mas isso é muito comum nos relatos dos cantores, né, dos artistas. Depois que eu vim no Faustão, minha vida mudou. Depois que eu fui na rádio, não sei o que eu fui na Jovem Pan, minha vida mudou. Então, fazendo essa comparação muito louca que eu improvisei aqui agora, trazendo para o marketing médico, o Google é algo que você converte na hora. Você começa a colocar lá o seu site, que você começa a anunciar, você tem retorno imediato. Agora, o que vai... e o Facebook, Instagram e o YouTube é mais para construção de autoridade. É aquele trabalho de formiguinha, sabe? É os juros compostos, que com o tempo ele cria uma autoridade gigante para você e você se torna uma autoridade naquilo que você fala, que você faz. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Falei sobre captação, encantamento e fidelização. Como começar da forma certa. Falei, e percebam que eu deixei para falar de marketing por último. Que primeiro você precisa ter um serviço diferenciado, né? Falei de consulta, falei de secretária, falei de pós-consulta, né? Falei de organização de tempo, de organização financeira, né? De começar pequeno, sonhando grande, de metas, né? Falei que te dei aqui ideias de como você começar sem investir nenhum real através da telemedicina, do atendimento domiciliar, né? De atendimento hospitalar, tá? Que pode ser algo que não esteja no seu radar também, mas que nesse momento as pessoas estão precisando. E no final, falei de marketing, como começar a fazer o marketing. Falei que a importância não é só delegar, contratar alguém, é principalmente você aprender os fundamentos. Não precisa saber o detalhe do detalhe, mas os fundamentos. Quem sair dessa live aqui só sabendo que Google é conversão mais imediata e que Facebook, Instagram e YouTube é uma conversão mais demorada para a construção de autoridade, você já está na frente de 99,9% dos médicos, dos seus concorrentes.
Porque agora você vai ter clareza, assim como o Igor, né, que conversou comigo mais cedo, que ele tem um direcionamento. Como ele precisa de pacientes agora, essa semana no consultório, né, semana que vem, porque ele atende na sexta, né, Igor? Ele precisa começar investindo forte em Google. Precisa investir no site, no Google Meu Negócio, né, em ter alguém para ajudar ele a botar o site dele lá em primeiro lugar. Só tinha 2 psiquiatras. Quando eu botei lá psiquiatra em Brasília, só 2 anunciando no Google. É muito pouco frente a um monte de gente que tem lá. O Ivan, acho que é Ivan. Eu vou chamar de Ivan, tá? Mas se quiser colocar seu nome aí. Ivan tá perguntando, o que você acha do Doctoralia? O que eu acho do Doctoralia é o seguinte, a gente não ganha nem um centavo do Doctoralia, tá? Para fazer propaganda deles aqui. O Doctoralia, pela experiência que eu já tive, pessoal, né, a minha esposa também é médica, e de quase 400 alunos, né, que a gente tem até agora de experiência é o seguinte, Ivan, você tem que testar o Doctoralia, tá? Por quê? Porque para alguns funcionam muito bem, tem colegas que falam maravilhosamente bem do Doctoralia, e tem o contrário também, tem os colegas que falam que foi o pior investimento que eles fizeram. Então você precisa testar. O Doctoralia, digamos assim, é algo que já está no radar dos médicos. Você pode fazer, testar, mas sabe o que não está no radar dos médicos? Google Meu Negócio, que é gratuito. O Google Ads, que é esse anúncio que eu falei, que você paga para o Google. E aí você pode pedir ajuda de alguém. Você paga, sei lá, R$1.000 por mês, você vai ter um gestor, né, para fazer isso para você, uma pessoa treinada, uma pessoa capacitada, que vai botar o seu site em um dia ele coloca o seu site no ar, um anúncio do seu site. E o mais importante do que isso, ele vai otimizando, ele vai melhorando ali, entendeu? E aí é importante você acompanhar aquilo que eu falei. Não adianta só contratar alguém e deixar lá. Não, tem que ir acompanhando. Semanalmente, sentar, analisar, pedir para fazer uma planilha para você acompanhar. Quantos cliques, quantas ligações, quantas consultas daquelas ligações realmente foram convertidas, para você ver. Teve uma história de um aluno, conversei com ele recente, ele tem uma equipe de marketing, tem secretária, tem uma clínica própria, enfim. E aí a gente conversando, ele falou assim, Sidney, cara, minha captação tá difícil. Bora, me ajuda aí. E aí eu perguntei dele, como é que estão os números da agência? O que eles estão te passando? Tu tem esses números? Acho que a primeira pergunta é essa. Tu tem acesso aos números? Quantas pessoas os teus vídeos estão alcançando? Quantas pessoas foram no teu site? Quantas pessoas clicaram no teu site? Quantas pessoas que clicaram chegaram na secretária? E dessas pessoas que chegaram na secretária, quantas de fato agendaram? Porque o que acontece? Pode ser que o marketing esteja funcionando muito bem. Mas como é que a gente vai saber disso? Números. E aí, às vezes o marketing está funcionando muito bem, chega na secretária e não está convertendo. Está tendo 30 ligações e uma consulta agendada. O problema está no marketing ou está na secretária? O problema está na secretária. Concordo? Agora, o contrário também é verdadeiro. Você tem uma secretária maravilhosa, só chegou 2 ligações e ela converteu uma. Das 2 ligações que tiveram naquela semana, né, naquele mês, aí você tem que ver. Você vai analisar por semana, por mês, a cada 2 semanas, enfim, é uma coisa que você pode definir. Mas no mínimo, você tem que sentar uma vez por mês com a sua equipe de marketing, com a pessoa que está te ajudando com o marketing, sentar uma vez por mês com a sua secretária e analisar essas tabelas, tá? E aí, olha só que interessante, pessoal. Quando você analisa, isso é um funil. Acompanha aqui comigo esse funil. Você vai pagar para o Facebook e para o Google. Você vai dizer assim, Google e Facebook. Você vai falar para o Google, coloca o meu site na primeira página. Você vai falar para o Facebook, bota os meus vídeos, mostra as minhas imagens, mostra os meus carrosséis para essas pessoas. Aí você vai ter um monte de gente que vai ter acesso, que você vai alcançar no seu site, nos seus vídeos e tudo mais. E aí, então, muita gente se alcança. Dessas milhares de pessoas que se alcança, aí imagina o funil descendo. Algumas delas vão ficar interessadas e vão ligar para a sua clínica, vão entrar em contato com você, com a sua secretária, tá? Então o funil vai ficando mais estreito. Então, aqui no meio elas entram em contato com você. Se a secretária fizer um bom trabalho, aí elas agendam a consulta. Aí o funil estreita mais ainda. Tá? Se a sua consulta for boa, aí ela fecha o tratamento. E aí ela se torna o quê? Se o seu pós-consulta for muito bom ainda, melhor ainda, aí ela fideliza, ela te indica. E aí ela se torna o ativo mais valioso de um atendimento particular, que é o quê? O cliente, um paciente com resultado e feliz. E aí, meu amigo, minha amiga, as coisas começam a mudar, as coisas começam a melhorar. Pá, deu uma falhadinha aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Me fala aí no chat se vocês estão me ouvindo, por favor. Não tive uma experiência uau com o Doctoralia. Eles queriam que eu disponibilizasse vaga para agendar por lá com prazo de 1 semana e eram os pacientes que mais faltavam. Pois é, aí, por isso que eu falei, Lia, né? Dermato Lia.
Pois é, Lia, foi isso que eu falei. Existem colegas com resultado e outros sem muito resultado. E aí é importante você testar. Claro, Adriana, o Google gratuito é o Google Meu Negócio. Eu não vou conseguir escrever aqui, mas Google Meu Negócio. Você dá um Google aí, procura Google Meu Negócio e é gratuito. Você vai fazer um cadastro lá e aí eles vão mandar por correio uma confirmação e tal, e aí você faz essa confirmação e aí você tem o seu site do Google. Você vai ter o seu nome no mapa, né? É o nome da sua clínica, do seu consultório, pode ser o seu também. Isso é muito interessante. E aí é um site do Google, entendeu? E aí lá dentro você vai poder colocar vídeos, você vai poder... É como se fosse um blog, entendeu? Você vai poder escrever, vai ter as avaliações dos seus pacientes, você pode colocar as fotos do seu consultório, enfim, você pode construir ali o seu site bacaninha. Beleza? É isso. Espero ter gerado valor para vocês. Tamo junto. É só o começo. Bora para cima. Resgatar o prazer de exercer a medicina com excelência, né? Poder impactar de fato, ajudar os nossos pacientes a terem mais resultado, né? Nos ajudar a ter mais qualidade de vida, a ter um retorno justo, a poder ter mais tempo com a nossa família, né? A ser um profissional mais feliz no final das contas, né? Então é isso, tamo junto, bora pra cima. Tchau, tchau.